بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Certamente que todos os louvores são para Allah, nós o louvamos, a Ele pedimos ajuda e a Ele pedimos perdão. Pedimos proteção a Allah contra o mal de nós mesmos e das nossas más ações. Aquele que Allah guia, ninguém o pode desviar. E aquele que desvia, ninguém o poderá guiar. E testemunho que não existe nenhuma divindade que tenha o direito de ser adorada, exceto Allah, o único, sem parceiros. E testemunho que Muhammad é o seu servo e mensageiro. Isto dito, com certeza que a mais verídica das narrações é o livro de Allah. E o melhor caminho é o caminho do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E as piores coisas são as invenções na religião. E todas as invenções na religião são inovações. E todas as inovações são um desvio. E todos os desvios serão destinados ao inferno. Bem-vindos a todos. Continuamos esta série de aulas acerca da oração, acerca da descrição da oração. Aulas que são baseadas neste livro do Sheikh Al-Albani, rahimahullah, intitulado Talkhisu Sifati Salati Nabi sallallahu alayhi wa sallam من التكبير إلى التسليم كأنك تراها. O resumo da descrição da oração do profeta sallallahu alaihi wasallam, desde o takbir até às saudações finais, como se tu a visses. Nesta aula vamos ler acerca do endireitamento da prosternação. O endireitamento da prosternação, isto é, o facto de que a pessoa se levante da prosternação, isto é, que se sente. Logo que a pessoa se prosterna, logo que a pessoa desce da posição de pé à prosternação e que efetua a sua prosternação, depois regressa, se endireita da sua prosternação e se senta. Então este é o título deste breve capítulo. E o autor, rahimahullah, disse: e é obrigatório de se prosternar corretamente, se apoiando sobre todos os membros da prosternação. Sheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, depois de ter mencionado o título deste breve subcapítulo, continua a falar da descrição, ou continua, perdão, a descrever a prosternação. Continua a descrever a prosternação, dando mais detalhes que deu no capítulo anterior, que foi que foi traduzido na aula anterior. Então Sheikh Al-Albani, rahimahullah, diz: o endireitamento da prosternação é obrigatório de se prosternar corretamente, se apoiando sobre todos os membros da prosternação, que são a testa e o nariz ao mesmo tempo. Isto é, a testa e o nariz são considerados como um só membro. As duas mãos, os dois joelhos e as pontas dos dois pés. E aquilo que se mantém em equilíbrio desta forma estará realmente sereno na sua prosternação. E a serenidade, a quietude, é um pilar da oração. E este é um ponto extremamente importante que necessita ser sublinhado, necessita ser realçado, pois muitos muçulmanos fazem o erro
de não cumprir este pilar da oração que é tão importante. Muitos muçulmanos não conhecem este pilar da oração tão importante. Ignoram este pilar da oração que é a serenidade, a quietude durante os movimentos da oração. E este ponto foi sublinhado em aulas anteriores. Este ponto foi sublinhado em aulas anteriores, mais precisamente, logo que falámos da inclinação. E que a pessoa tem de permanecer na inclinação de maneira serena, com quietude. A pessoa tem de cumprir a inclinação, este pilar da oração que é a inclinação, com serenidade, com quietude, que é um outro pilar da oração. Quer dizer que a pessoa não se tem de apressar na oração. A pessoa tem de fazer a oração com serenidade, com quietude. E logo que a pessoa se regressa da inclinação e que se põe de pé, também tem de respeitar este pilar da oração. Também tem de efetuar, tem de cumprir este pilar da oração que é a serenidade e de permanecer de pé sereno antes de se prosternar e não se precipitar à prosternação sem ter cumprido este pilar que é a serenidade. E da mesma forma, logo que a pessoa se prosterna, tem de respeitar este pilar que é a serenidade, que é a quietude durante a prosternação. E aqui o autor, o Sheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala, nos diz: e aquele que se mantém em equilíbrio desta forma, isto é, com a testa e o nariz pousadas no solo e as duas mãos, os dois joelhos e as duas pontas dos pés em direção da Qibla, a pessoa que se mantém nesta posição, em equilíbrio, estará realmente sereno. Estará realmente sereno na sua prosternação. E a serenidade, a quietude, é um pilar da oração. Este é um ponto extremamente importante. E como sabemos, um pilar na oração é extremamente importante. Aquele que abandona um pilar da oração, a sua oração é inválida, não é correta. Não é correta. E logo que tomamos consciência deste ponto e que aprendemos a importância deste pilar, nos apercebemos que muitos são aqueles que rezam, que fazem a oração incorretamente. E tememos para todas essas pessoas que tememos que a oração deles não seja válida. Não seja válida porquê? Porque não respeitaram e não efetuaram este pilar que é a serenidade nos movimentos, a quietude. Ou até também, como foi mencionado na aula anterior, falámos, e estamos a falar agora aqui mais uma vez, dos membros da prosternação, e mencionámos na aula anterior aquilo que disse o Sheikh acerca da testa e do nariz, do facto de pousar a testa e o nariz no chão, no solo. E o autor, rahimahullah, disse que o facto de pousar a testa e o nariz no solo é um pilar. Reparamos aqui que muitas pessoas não pousam o nariz no solo, mas pousam unicamente a testa. Então vemos aqui que aquele que pousa unicamente a sua testa e que não pousa o nariz está a cometer um erro. Está a cometer um erro
e falta um dos membros da prosternação. Esta pessoa pousou unicamente a testa. Então aqui falta uma parte deste pilar. Este pilar não está completo. Pois para que este pilar seja completo, a testa e o nariz têm de estar pousados no solo. E daqui lançamos uma chamada e uma alerta a todos os muçulmanos, que é de procurarem adquirir o conhecimento obrigatório. Cada um de nós tem de conhecer as regras da oração, pois a oração é obrigatória para cada muçulmano. E para podermos fazer a oração, há condições da oração. E dentre as condições da oração, como foi esclarecido anteriormente, noutros livros e também no início deste livro, a purificação é uma condição da oração. Então a pessoa tem de aprender a fazer a purificação, tem de aprender a fazer al-wudu, as abluções, etc. Então convém que cada muçulmano acorde e que procure adquirir o conhecimento da sua religião, pois aquele que abandona o conhecimento que lhe é devido, que lhe é um dever, está a cometer um pecado. Está a cometer um pecado. Está a cometer um pecado. Isso é gravíssimo. Ala kulli hal, continuamos a traduzir as palavras do autor, rahimahullah. Depois Sheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, disse, e a pessoa diz nesta posição, que é no sujud, logo que está perfeitamente prosternado, a pessoa diz o seguinte, isto é, a invocação do sujud, o dhikr do sujud, que é Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, 3 vezes ou mais. Aqui o autor nos diz 3 vezes ou mais. 3 vezes ou mais. Isto é, a pessoa pode dizer 3 vezes, como pode dizer mais do que 3 vezes. Depois o autor, rahimahullah, diz, e é conveniente de multiplicar, e convém de multiplicar as súplicas durante a prosternação. Convém de suplicar abundantemente a Allah Jalla wa Ala durante a prosternação, pois é um momento no qual as súplicas são concedidas. É um momento no qual as súplicas são concedidas. É um momento no qual o servo está bem próximo de Allah subhanahu wa ta'ala. Então convém de suplicar a Allah, de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, de o invocar nesta posição da oração, que é a sujud. Depois o autor, Sheikh al-Albani, rahimahullah, disse, e o tempo, a duração da prosternação deve ser mais ou menos idêntica à duração da inclinação, como foi dito anteriormente. Este ponto foi mencionado anteriormente, que é que as posições da oração devem ser mais ou menos idênticas. O tempo que a pessoa permanece inclinado deve ser mais ou menos idêntico ao tempo que permanece depois da inclinação, logo que regressa da inclinação e que permanece de pé. E o tempo que permanece prosternado deve ser mais ou menos idêntico ao tempo que passou na inclinação e na posição de pé depois da inclinação, etc. Depois o Sheikh rahimahullah diz, e a prosternação pode ser efetuada sobre o solo. A prosternação pode ser efetuada sobre o solo, sobre o chão, mas também pode ser efetuada sobre algo que se entrepõe entre o solo e a testa.
Quer dizer que a prosternação pode ser feita diretamente sobre o solo, sobre a areia, por exemplo, sobre a terra, etc. Mas também pode ser efetuada sobre algo que se vem entrepor, que se entrepõe entre o solo e a testa, como por exemplo um tapete. Como por exemplo um tapete, que o tapete seja de palma ou de tecido, quer dizer, todo o tipo de tapete. Ou até pode ser uma roupa, pode ser um tecido, ou qualquer outra coisa do género. Quer dizer que é permitido de fazer a prosternação sobre qualquer lugar que seja, qualquer coisa que seja diretamente sobre o solo, sobre a terra, sobre a areia, sobre a argila, sobre a erva, sobre as ervas, por exemplo, se for no campo, sobre a relva, mas também sobre uma roupa, sobre um tecido, sobre um tapete, sobre uma alcatifa, etc. A pessoa pode se prosternar sobre tudo aquilo que é puro, de maneira resumida. E depois o autor, rahimahullah, disse, e não é permitido de ler ou recitar o Alcorão durante a prosternação. E não é permitido, quer dizer que é proibido de ler ou de recitar o Alcorão durante a prosternação. Este ponto também foi mencionado anteriormente na inclinação. Mencionámos que é proibido de recitar o Alcorão durante a inclinação e também durante a prosternação. Durante o ruku' e durante o sujud é proibido de recitar o Alcorão. Não é permitido. É proibido de recitar o Alcorão durante a inclinação e durante também o sujud. O Alcorão é recitado unicamente na posição de pé. E sublinho, na posição de pé, que é exclusiva para a leitura do Alcorão. E não a posição de pé logo que a pessoa se endireita da inclinação. Porque como vimos também nas aulas anteriores, que a pessoa logo que está inclinada, se levanta da inclinação, permanece de pé antes de se prosternar. Esta posição de pé também não se lê o Alcorão, mas se faz unicamente dhikr, invocamos unicamente Allah subhanahu wa ta'ala através das invocações, das súplicas, dos adhkar que foram relatados na sunnah autêntica do mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam. E ficamos por aqui e continuaremos na próxima aula bi'idhnillahi ta'ala. Hada wallahu a'lam. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.